Vamos lá, então deixa eu abrir aqui, Ronaldo. Isso, boa noite a todos. Gente, fala comigo aí, como é que foi a prova? Você tem que falar comigo, gente, senão você deixa eu triste. Deixa eu ver quem vai falar dessa prova hoje para mim. Franciele, como é que foi a prova, Franciele? Você sempre fala. O que vocês acharam da prova lá? Estava dentro do esperado? Estava tudo certinho? Não, difícil não pode. É a minha, Franciele, é a minha. Ah, não, a minha não, né? A nossa. O Fábio não veio hoje, cadê o Fábio? Sentindo falta do Fábio hoje. Fábio, Vitória, o que está acontecendo? O que estava difícil lá, Franciele? Fala, apertei só um pouquinho, gente. Fala comigo. Apertei Ô, demais, não. ô Paulo, você lembra Oi, aquela questão que eu até te mandei print te perguntando, aquela da depreciação? lembro. Então, depois tem como você explicar ela? Porque eu tinha Tem. pensado de outro jeito, é por isso que eu acabei errando aquela. É, mas aquela lá estava escrito lá, você não precisava fazer o cálculo daquela depreciação, Ah, não, entende? eu vi escrito, só que eu achei que depreciação, eu achei que fosse É. aquela que é constante. Aí, por eu ter Não. visto variável lá, até pensei, será que é uma pegadinha? E não fui pelo que estava escrito na prova. Era realmente uma pegadinha, mas vocês lembram que eu sempre falo para vocês, leem o enunciado, mas foi uma pegadinha no bom sentido. Por quê? A gente não estudou depreciação linear, não. Aí, como é que eu sempre faço com vocês? O que eu não, né? Eu não gosto de falar eu não. O que nós não estudamos, eu não cobro, não. Por isso que eu coloquei lá que como é que você falou? Eu até esqueci o que você falou, ela é Variável? variável. É É, porque a depreciação linear ela é variável, por isso que eu fiz questão de colocar lá. Mas isso que. Pode falar. eu achei que a linear era aquela constante, tipo, o bem tem vida útil de 10 anos. Aí você pega o valor, divide e vai dar um valor constante por ano. Aí por isso que eu pensei, será que é uma pegadinha? É diferente. Por que eu fiz isso? Porque, olha só, todas as questões que eu faço para vocês, vocês vão entender o seguinte: é tentando fazer uma preparação para a prova do ENAD, né, que vocês vão fazer no final do curso, e uma prova tentando preparar vocês para concurso. Muitas vezes a resposta está lá na prova mesmo. Essa aí foi só essa, mas as outras não tinha pegadinha, não, foi só essa mesmo aí, em específico. Mas hoje a gente vai trazer umas matérias novas aqui. Ô, Vitória, boa noite, Vitória. Pode deixar esse áudio seu ligado, Vitória. Aí, ó, o Fábio, acabei de Boa perguntar noite, do ônibus. Paulo. Boa noite. Aí, o que vocês vão entender, assim? Vocês vão ver que toda a prova minha eu faço com o intuito, né, de estar ajudando, né, no nosso crescimento e na interpretação. Os concursos hoje, a maioria dos concursos, principalmente nessa área nossa, não são todas. Vocês vão perceber que o nível de dificuldade das questões ela é crescente. Vocês vão encontrar questões muito fáceis, questões de nível médio, questões difíceis e questões muito difíceis. Nós estamos trabalhando as quatro por enquanto. Eu não coloquei nenhuma questão desde o início da nossa caminhada muito difícil ainda não. São questões que eu tento formular, às vezes são questões que eu uso, já usei antigamente, mas são questões que dependem mais da interpretação e da leitura do que realmente de pegar muito pesado mesmo. Mas vai chegar essa época mesmo. Semestre que vem, provavelmente, a gente vai fazer questões dificílimas. Aí a pergunta, são todas? Não, não são todas. Vocês vão ver que tudo a gente vai caminhando até vocês ficarem afiados, né, para aplicar o conhecimento de vocês em todas as áreas do saber aí, e as áreas que interessam a vocês, né? Tanto profissionalmente, né, para quem já tem um negócio, para quem já está trabalhando na área, para quem quer se preparar para um concurso aí, tá certo? Para terminar em relação à prova, depois eu vou pegar aquela prova, não hoje, na próxima aula eu pego essa prova e resolvo ela com vocês direitinho, tá certo? Ô, Fábio, boa noite. Eu já tinha perguntado cadê você. Você chegou aí, ó. Você não falta. Você está atrasado 10 minutos hoje. Você tem que me dar um desconto aí depois de 10 minutos.
Então, vamos lá começar a situação aqui. Eu preparei hoje duas coisas diferentes. Vocês vão ver aqui. E hoje a gente já vai começar também com duas atividades avaliativas. Quer ver? Começar aqui bonitinho. Então, a gente vai começar com essa. O Fábio está calado aí até agora. O Fábio, você fala comigo, Fábio, porque senão vou achar que você brigou comigo. Deixa eu ver aqui. Fábio, tá difícil. Fábio não quer falar comigo hoje, não. Teu Ronaldo tá rindo de mim aí. Ronaldo, recebi sua atividade de estatística lá, tá ok. A prova de estatística de vocês já está lá no AVA, né? Que é na quinta-feira. Como é uma. Vou até aproveitar isso aqui, não é tempo, não, mas dá tempo. Eu não fiz uma prova muito puxada de estatística, não. Por quê? A estatística, vocês vão perceber até ao longo desse semestre, que ela é uma matéria que ela busca muito o desenvolvimento de raciocínio lógico. Que prova de estatística? Fábio, desculpa. Ô, Fábio, é porque estatística é só para contábeis. Aqui eu tô em ADM contábeis. Perdão, Fábio, você não tem estatística, não, Fábio. Sua prova de quinta, salvo engano, é outra. Desculpa aí. Mas por que você só perguntou de prova, hein, Fábio? Você está difícil, hein? Olha, tá aí. Você não tem estatística, não, é só contábeis. Vamos lá. Então, essa prova de estatística aí, vocês vão ver, vou responder. Vocês vão perceber que é uma prova de interpretação também. Não precisa ter medo, não. É uma prova extensa, mas que lendo lá não vai dar errado, não. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui o nossa searazinha. Vocês têm serviço hoje. Vocês não têm prova, não, não é isso? Nenhum dos dois cursos, né? Fala comigo. Vocês não têm prova hoje, não. Não, com certeza. ADM não, não. Contábeis também não tem, não. Bom, seguinte. Isso aqui, nós vamos começar. Eu vou fazer um apanhado geral depois para nós, certo? O que eu coloquei? Quando correção de exercícios, eu corrigi os exercícios estão lá. Aí nós vamos começar com esse negocinho bonitinho aqui, que é fundamentos de sistema de custeio. Antes de eu passar para frente aqui, vocês vão perceber lá que vocês já viram isso lá, mas eu não entrei nesse assunto com vocês, explicando e trocando os nossos conhecimentos até o momento, que é PEPs, UEPs e média ponderada. O que significa PEPs, UEPs e média ponderada? PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. UEPs, o último que entra, primeiro que sai. E média ponderada é feita uma média dos valores e, assim, consequentemente, vai se dando baixa no estoque. O que eu preciso que vocês saibam? Tem dois que são aceitos pela legislação, PEPs e UEPs. Média ponderada não é aceita. Por quê? Porque os preços, inclusive no cenário que a gente está hoje, atualmente, os preços estão flutuantes, certo? Então, não tem jeito de você fazer controle de estoque eficaz usando média ponderada, tá certo? Então, como é que eu comecei aqui? Custo de matéria-prima versus custo de mão de obra, é o que a gente vai ver. Aonde depois, né? Aonde que isso aqui entra na produção até o término da produção e esse custo da mão de obra também. E aqui a gente vai falar de custo direto e custo indireto na fabricação. A pergunta, ficou alguma dúvida sobre o rateio do CIF? Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, gente. Deixa eu ver. Aí tá, isso, ótimo, Fábio. Eu gosto da nossa honestidade por isso. Por quê?
Eu trouxe a atividade justamente para vocês desenvolverem, para na próxima semana a gente comentar, depois que vocês tentarem fazer um exercício que envolve o rateio do CIF. No final dessa aula, eu mostro para vocês como é que vai ser essa atividade aqui. Tá ok? Sem problema, Fábio. Vamos lá. Olha só como é que funciona. Olha aqui. Os seguintes fatos ocorreram na Companhia Duarte Limitada. Em 1 do 12, aquisição do fornecedor Gama de 200 mesas por R$ 190 cada. Em 8 do 12, aquisição do fornecedor Beta de 180 mesas por 295 cada. Em 8 do 12, aquisição do fornecedor PEPS de 380 mesas por 395 cada. Em 10 do 12, venda ao cliente depósito o EPS de 250 mesas. Eu vou falar para vocês. Isso aqui, ó, na prática, a gente vai produzir uma ficha de controle de estoque. Essa ficha de controle de estoque que eu trouxe para vocês, vocês vão ter em mente como que funciona PEPS, o EPS e custo médio ou média ponderada, que é o nome dele. Tá certo? Como é que funciona isso? Olha lá, PEPS, o EPS e média ponderada. Tá vendo aqui, ó? Essa foto desse cara aqui, vocês imaginam o tamanho desse estoque aqui, ó. Esse estoque aqui é de uma grande atacadista que fechou aqui. Hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, porque eu precisei estar aqui para uma reunião. Mas isso aqui, ó, é uma grande atacadista que fechou. Você imagina o cara aqui para fazer esse controle de estoque. Alguma ferramenta ele tem que usar para fazer o controle de estoque. Como é que a gente fala isso no cotidiano e na prática? Ele tem que controlar o que entrou e o que saiu. Nesse caso aqui, nesses 3 casos aqui, vocês vão ver que não está levando em consideração a aquisição, e sim somente preço. Mas com o amadurecer, né, de todos nós e o passar do tempo, vocês vão ver que várias ferramentas podem ser implementadas para a gestão do controle do fluxo de estoque. O que vem ser isso? Muita gente fala, Paulo, mas se eu não produzo, se eu não faço produção, eu tenho que controlar meu estoque? Tem. De todas as formas, você tem que controlar o seu estoque. Só um minutinho, gente. Olha só. Deixa eu só acabar aqui, só um minuto. Tempos de pandemia. Olha só, gente. Tem gente, eu vou falar assim, como é que tem gente? Deixa eu ver aqui. Fala, Emanuel, sem problema. Vou mandar uma foto.
Vamos lá. Existem muitos gestores hoje que falam que conseguem gerir um negócio sem controlar estoque. Aí vai de cada um. Eu não consigo ter um controle nem administrativo e nem contábil, sem saber o que entra, sem saber o que sai e sem saber quanto que custou aquilo que entrou e aquilo que saiu e o meu percentual de ganho. Todo mundo, quando fala de controle de estoque, fala só de percentual de ganho. Mas eu quero lembrar para vocês que tem também em determinada área o percentual de perda. Essa perda ela pode ser estimada depois que acontece, por exemplo, o vencimento de um determinado produto. Pode ser feito? Pode. Mas depende do jeito que o gestor controla o seu estoque. Certo? Então, vamos lá. A primeira tabelinha está aqui. Ficha de controle de estoque. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei lá o que foi comprado e transferi para cá. Está vendo? 1 de dezembro, 8 de dezembro e 10 de dezembro teve uma venda aqui. 1 de dezembro, 8 de dezembro e 8 de dezembro. E 10 de dezembro teve uma venda, certo? Por enquanto. Então, só transferir os valores, escrevi aqui, ó, tá vendo? Essa ficha de controle de estoque aqui, o que acontece? Ela é uma ficha antiga, mas é uma ficha que todo mundo ainda usa ela. Todo mundo pergunta, Paulo, pode usar outra? Pode, não tem importância nenhuma. Então, aqui só transferir. Aí vamos agora para o nosso foco. Ô, Paulo, Fala comigo. só uma dúvida. Essa aí você está dando de exemplo daquele exercício que estava anterior ou você só está mostrando o modelo? Não, é a mesma coisa. Estou mostrando o modelo, mas aqui eu só copiei. Agora nós vamos fazer Tá. EPS e média ponderada. É o mesmo. Sim. Não, é porque eu vi os valores, tá diferente do que tá lá. Não, tá não, aí? Eu estou doido. Deixa eu ver. Ó, é 200 vezes. Tá certo. Nós vamos usar os valores no outro aqui. Já vi aqui que está diferente. Não, mas nós vamos usar esses valores. Se eu não estiver ficando doido, no que a gente colocou lá. Quer ver? Ó? Sim. Já entendi o que você falou. Esses valores aqui, né, Vitória? Não tem nada a ver com esses valores aqui. Isso mesmo. Não, beleza. Então vamos ver se eu acertei lá. Agora aqui já está certo, não está? Agora tá certo. Então vamos lá. Então o que eu quero explicar? PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai, correto? Então, no dia 1/12, a gente comprou 200 unidades a 190 cada, totalizando 38, não foi isso? Isso. Depois, a gente comprou 280 a 295, totalizando 82.600. Confere? Uhum. E, por último, a gente comprou 380 por 395, dando um total de 150.100. Beleza? Beleza. Ótimo. Quantas unidades foram vendidas? Olha lá, ó. 250 mesas, não foi isso? Sim. Aí, ótimo. Aí agora a gente vai desmistificar. Só que quantas mesas que foram compradas primeiro? 200. 200. Não é o primeiro que entra e o primeiro que sai? Então, está aqui, ó, 200 mesas vezes 190. 38.000. Mas quantas que venderam? Mais 50. Mais 50. Então, quer dizer que esse saldo aqui, ele acabou, eu tenho que tirar do saldo de baixo. Confere? Sim. Então, peguei mais 50 mesas no valor de 295 e eu tive uma venda total de 38.000 mais
14.750. Então, a minha venda das 250 cadeiras foi de 52.750. Fala se tem alguma dúvida até agora. Não. Certinho? Desse lado aqui, ó, o que eu preciso saber? Que o saldo de 860 diminuiu para 610, totalizando só 230 cadeiras que ficou aqui, que tirou 50, e continuando com as 380, que custou 395. Então, como é que ficou? 230 vezes 295, 67.850. 380 vezes 395, 150.100. Então, a gente tem um total de 217.950. Então, fala para mim se tem dúvidas em PEPs. Fala comigo. Não, Paulo, deu para entender. Espera, mas tem um aqui, deixa eu ver. Não, valeu, Ronaldo. Ronaldo deve ser vacinado com isso. Então, vamos lá. Aí, nós vamos no EPS. Olha aqui. O EPS, vocês vão perceber que essa primeira coluna aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui. Essa primeira coluna aqui, ó, ela não vai mudar, tá vendo? A de entrada, ó. Olha para vocês verem. Só o que vai mudar? O que eu falei para vocês que é o EPS? É o último que entra e o primeiro que sai, não é assim? É. Então, 380, quantas que venderam? 250. Então, 250 vezes 395, porque eu tenho que usar o saldo da última que entrou. Confere? Então, a gente fez uma venda de 98.750. Está aqui. O que acontece na hora da gente fazer a apuração do resultado? As 200 de 190 continuaram a mesma, as 280 de 295 continuaram a mesma, e sobraram 130 a 395. Tá certo? Então, a gente tem um saldo de 171.950, que é diferente desse saldo aqui, tá vendo? Ó? O que é o grande X da questão? PEPs, UEPs e média ponderada vai mudar o valor do custo da mercadoria vendida. Tá ok? Posso ir para frente? Fala comigo. Então, eu vou. Vocês não estão me falando. Então, aqui da mesma forma, olha só. A gente... Espera aí, deixa eu ver. E quando tem devolução de mercadorias? Como registro? Mesma fórmula. Franciele, do mesmo jeito. Franciele. Você vai fazer a devolução no método que você usar. Se você estiver fazendo PEPs, você vai fazer a devolução no primeiro que entrou. Se você fazer no EPS, você vai fazer a devolução no último que entrou. E se você usar a média, você vai fazer a devolução fazendo a média de preços. Deu para entender isso? Fala comigo. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui o que fez? A mesma coisa, só que venderam 250 cadeiras. Como é que faz a média disso? Soma esse, mais esse, divide por 3. Vai dar 314,77. Desculpa. Esses 314,77, a gente tem um custo de mercadorias vendidas no valor de 78.691,86. Então, fechou os três? Ficou alguma dúvida nisso? Sim. Ô, Paulo, é o EPS que não é aceito, não é? É só para controle interno, para demonstração pelo fisco, ele não é aceito, não é? Eu acho que é média ponderada, né? Não, fala comigo. Ô, Paulo, eu acho que é o EPS mesmo, que fala alguma coisa sobre questão de arrecadação de imposto. Quando você utiliza esse método, aí no final o custo que você vai obter é muito alto, aí acaba que arrecadaria menos imposto. É isso no mesmo. caso do EPS. Do EPS. Os outros dois são aceitos. Isso. Isso aí mesmo. É por isso que eu coloquei isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Não, Eu- tá certo, Ronaldo. Esse mesmo, eu fiz outra pegadinha lá, tá certo. A Verônica como fala, colega de profissão tem muitos anos. Você já tinha estudado isso aqui, gente? Fez um contato para mim. Mas é bom que a gente vai Sim, a gente recordando. estudou, Paulo, por isso não estou entendendo. Tá, então vamos lá. Não, Mas isso não é muito difícil, não. gente, vou falar para vocês que. Ah, só contábeis. É verdade. Ô, Fábio, mas você entendeu direitinho aqui? Fala comigo, Fábio. Escreve aqui para mim, Fábio, se você entendeu o negócio bonitinho aqui, que senão eu repito. Só atender o professor. Só um minutinho, porque o professor abençoado, ele não lê os horários. Só um minutinho. Obrigado pela ajuda. O Fábio, vai escrevendo aí, peraí. Vou te falar agora, Fábio. A média você pegou o azul e dividiu por 3. Fábio, olha só, como é que você acha a média? Fábio, a média é 38.000 mais 82.600 mais 150.100 dividido por 3, porque são 3 elementos. Quer que eu escreva isso no chat, Fábio? Ou não precisa? Isso chama média aritmética simples. Fala comigo se você quer que eu escreva para você aqui. Não, então beleza. Então pronto. Então a gente achou como é que faz. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, como isso foi bom agora, mas darei aqueles resultados embaixo. Não, Fábio, presta atenção. Vamos devagarinho, Fábio. Esses 3 aqui, ó, dividido por 3, vai dar esse resultado aqui, Fábio, ó. Você multiplicar os 250, tá ok? Esse resultado de baixo aqui, ó, é a soma desses 3. Não é a média, não. A média é 38.000 mais 82.600 mais 150.100 dividido por 3. Deu certo, Fábio? Lá, 38.000 mais 82.600 mais 150.100 é igual dividido por 3. Certo, Fábio? Certinho, Fábio? Cadê o seu? Mas aqui é de vírgula, não tem importância, não. Pode usar o 314, não tem importância, não. Tá certo? Então vamos. Deu. Deu, Fábio. Quanto que deu vocês aí, gente? Eu fiz conta errada aqui. Eu não posso ter feito conta errada, não. Me ajuda lá, gente. Confere essa conta para nós. Não, Fábio. Fábio. 190. Olha lá. Ô, Paulo,
Foi? Então, essa média aí tá dando errado, porque você tá pegando todos esses É, 3 aí e somando e dividindo por 3, não é? eu fiz a conta errada. A conta é 190, não é isso? Peraí. No caso, não seria só mais isso daí, seria o 38, Isso, 38 mil, mais os 120.600, mais os 270.700. isso. Depois, ao invés de dividir por 3, eu acho que dividiria pela quantidade, que é 860. Aí É, ué. daria os 314, porque você está falando para dividir por 3. Ah, não, Fábio. Ô, gente, é porque é o total, não é isso? É, dividir pelo total das quantidades. O total das... Por favor, eu vou escrever isso aqui para você. Porque dá errado mesmo, Fábio. O total vai ser 38 mil. Dita para mim aí, Franciele, por favor. Mais 120.600, não é isso? Peraí. Não, 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 não. Peraí. Mais 82.600. Isso, 82.600. Eu já vi o que eu errei aqui. 82.600. Mais 150 e 100. Isso aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Não é isso? Mais os 150 e 100, ó. Isso. Mais 150 e 100 dividido. Peraí, deixa eu achar aqui, ó. Dividido por esse valor aqui, ó. 860, não é isso? É isso, que é a quantidade. Isso, desculpa, Fábio. Que vai ser igual, estou escrevendo aqui. Vai ser igual a 314,77. Olha lá, Fábio, vê se agora vai dar certo. Ah, o Fábio já vai agora. Ô, Fábio, você me desculpa, mas tá certo. Eu depois, eu vou fazer um exercício desse e vou mandar para vocês na próxima aula também, porque a gente sempre anda junto, né? Então, ADM e contábeis, como a ADM não teve essa, eu mando. Por isso que eu escolhi essa disciplina aqui, essa parte da UA aqui, para estar repassando para vocês. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer para mim? Vocês estão com o caderninho aí? Porque isso não está lá, não. Posso falar? Vocês anotem para mim? Fala comigo, gente. Pode falar. Olha só, eu quero que vocês produzam uma DRE, tá vendo aqui, ó? Usando PEPs, UEPs e custo médio. Por que eu estou pedindo isso para vocês? Que depois que vocês fizerem isso aqui, vocês vão ver a diferença e por que o UEPs não é aceito pela legislação. Tá ok? Vocês vão ver que o custo da mercadoria vendida, os 3 métodos de controle de estoque são diferentes. Tá ok? Isso aqui não está na atividade avaliativa, não, tá? Então, vamos. Depois, a gente vem agora com o custo da matéria-prima. Os objetivos: conceituar a matéria-prima, identificar o conceito de custo direto e demonstrar o conceito de custo indireto. Vamos lá. Então, conceito de custo direto e indireto. Antes de eu ler isso aqui, custo direto é aquele que está diretamente ligado à produção e está diretamente ligado à produção de cada tipo de produto específico. Custo indireto, então vou confirmar para ver se eu falei bobagem. São aqueles que podem ser alocados diretamente a cada produto, ou seja, podem ser identificados e são específicos de cada produto. Gente, deixa eu só fechar a janela aqui. Aí, voltei outra vez. Aí a gente vai falar de custos indiretos. São aqueles que não podem ser alocados diretamente a cada produto, ou seja, são passíveis de rateio. Por isso que eu trouxe o exercício para a gente fazer e falar sobre rateio, para que possam integrar cada produto. Exemplo, gastos gerais com aluguéis, salário do chefe de produção e PTU.
Por que que eu sempre gosto de bater e falar muito de rateio e alocação do rateio? Porque tem gente, vou falar tem gente, a maioria dos empresários hoje, eles têm que saber qual que é o percentual que os custos indiretos de fabricação estão sendo alocados no seu produto. Deu para entender o que eu estou querendo passar para vocês? Porque o que está diretamente ligado ao produto não é que é. Qual que é a palavra? É mais fácil de você fazer a alocação disso. Agora, aqueles que não estão alocados diretamente ao produto, a gente precisa fazer o rateio do CIF para ver se aquilo ali está nos atrapalhando no caso da produção específica de um determinado bem ou serviço ou produto. Tá certo? É por isso que eu gosto muito de de falar e bater sempre nos conceitos relacionados aos custos indiretos de fabricação, que são passíveis de rateio. Beleza? Vamos lá. Então, aqui a gente colocou ó, custos. Energia elétrica, 5.890, despesa com telefone, 6.900, material de expediente administrativo, 2.460, matéria-prima de produto acabado, que é o 2 de Goiás, 1.380, aluguel do escritório, 5.600, materiais de consumo utilizados na produção, 990, salários e encargos do gestor da fábrica, 13.700, embalagens, 670, mão de obra direta com dor de abóbora, 1.600. Então, total, 39.190. Só da gente ver isso aqui, ó, vocês já têm condição de falar o que aqui é custo direto e o que aqui é custo indireto. Por quê? Isso aqui, quando está, nesse caso específico, na produção, é direto. Quando não está, é indireto. Aí vem o exemplo que eu quero que vocês tentem colocar lá na cabeça de vocês, para estarem fazendo esse rateio dos custos indiretos de fabricação. Tá certo? Vamos lá. Então, ele vem mostrando, isso não foi eu, matéria-prima do doce goiaba, custo direto. Matéria de consumo usado na produção, custo direto. Embalagem, custo direto. Mão de obra, 1.600, total do custo direto, 4.640. Tem gente ainda que faz uma observação que a embalagem não é custo direto. Porque, como eu costumo dar essa explicação? É custo direto porque tem jeito de você vender um produto sem embalagem? Tem muita gente que fala que tem, realmente tem. Agora, se você vender esse produto sem embalagem, você pode considerar que não é custo direto. Mas como é que é feito isso? Aí cada um tem uma estratégia de venda que consegue absorver este valor da embalagem e não tratá-lo como custo direto. Tá certo? Vamos lá. Então, lá, indiretos, energia elétrica, despesa com telefone, material de expediente administrativo, aluguel do escritório, salários e encargos do gestor da fábrica. Gestor da fábrica, ele não está ligado somente à produção do produto, e se ingerir a fábrica na totalidade. Tá certo? Vamos lá. Aqui ele vem mostrando, né, no infográfico, custo direto versus custos indiretos. E aqui ó, a gente vai sempre lembrar que o custo indireto é passível de rateio. Vamos lá, boletim. Ele vem falando mais de custo indireto e custo indireto. O que acontece? Você compra o algodão que a gente chama aqui, ó, em primeiro momento, de insumo, que é o custo da matéria-prima, e transforma ele em produto acabado. Dentro dessa fase aqui, a gente tem compra de insumos, produtos em elaboração e produtos acabados.
O mesmo exemplo, ele usou que o fio de algodão, depois de transformado, ele passa a compor a matéria-prima, que será transformada em tecido. Essa coisa aqui pode ser feita dentro da mesma indústria? Pode, não tem problema. Só que, como vocês estão percebendo aqui, ó, são separados em duas etapas. Tá certo? Vamos lá. Saiba mais. Esse saiba mais, por que eu coloquei que é interessante? A produção, ela aumentando ou diminuindo, os custos fixos não se alteram. Os custos fixos unitários, que é por unidade de produção fabricada, quando a produção aumenta, ele diminui. E quando a produção diminui, ele aumenta, porque aqui o gasto para se fazer uma unidade é maior do que o gasto para se fazer 100 ou 1.000 ou 2.000 unidades. Tá certo? Custos variáveis. Esse aumenta de acordo com a produção e ele diminui também de acordo com a produção. E os custos variáveis unitários, eles ficam inalterados, independentemente da produção. Como que é feito essa coisinha aqui, ó, na prática? É feito um estudo de mercado dentro de uma indústria ou dentro de alguma coisa que revende alguma coisa. Vamos falar aqui indústria e comércio. Tem que se fazer um mapa do que se deve produzir mais, do que se deve produzir menos, alocando a isso o que me dá mais lucro, o que me é mais vantajoso e o que me é menos vantajoso em relação a essa simétrica aí. Tá ok? Vamos lá, eu estou falando demais hoje, misericórdia. Custo de mão de obra. Então, a gente vem lá, conceituar o custo de mão de obra, identificar se o custo de mão de obra é um custo fixo ou variável. Vocês vão ver aqui que vai depender. Então, eu coloquei que os custos fixos são aqueles custos que ocorrem mesmo que a atividade não esteja produzindo. Ou seja, tem a relação com a quantidade produzida ou a quantidade vendida. E os custos variáveis são aqueles que ocorrem de acordo com a sua produção e venda dos produtos ou serviços produzidos na sua propriedade. Ou seja, tem a relação direta com a quantidade produzida e vendida. E a gente tem que a soma dos custos fixos e dos custos variáveis, a gente já viu isso em números, agora eu estou trazendo a teoria, que chama custo de transformação. É o somatório dos custos fixos mais o somatório dos custos variáveis, certo? E aqui a gente encerra essa primeira parte da aula. Interromper. Fala comigo se tem dúvida aí até agora. Fala comigo, gente. A hora é agora. Tem dúvida? Ou posso continuar? Vocês estão dormindo aí, gente? Fala comigo se estão dormindo. Está chovendo aí, Márcio? Estão tudo calados. Meu Deus do céu. Vamos lá. Não, tá não. Então, beleza, Ronaldo. Então, tá. Então, deixa eu mostrar aqui qual que é a primeira atividade. Olha só. Essa aqui, ó, como eu prometi... Aí, Fábio, ó, essa é para você que pediu para tirar a dúvida. Olha aqui, ó. Exercícios. O primeiro é a primeira atividade avaliativa. Então, nós temos produto 1, produto 2, com os totais. Matéria-prima, mão de obra direta, custo direto, quantidade produzida. Tem um custo indireto de fabricação de R$ 32.000. Base de rateio, custo direto. Então, vocês vão pegar aquele material da base de rateio e vão usar aqui dentro, passo a passo. Então, o que eu peço? O que nós pedimos? Melhor, determinar o CIF em cada produto
determinar o custo unitário de cada produto. Essa fórmula aqui vocês já têm. No 2, na produção de 2 produtos, foram apurados os seguintes custos. Custo, matéria-prima, mão de obra direta, e a soma e a quantidade produzida, 6.000 unidades e 5.000 unidades. Olha só, os CIFs, no valor de 50.000, foram apurados em 2 departamentos, sendo 32.000 na produção e 18.000 na manutenção. O rateio da produção é feito proporcionalmente à matéria-prima. Então, o rateio vai ser em cima de 160.000. E o da manutenção, a mão de obra direta. Então, nós vamos ter 2 mapas de custo aqui e 2 mapas de rateio para a gente fazer a apuração dos custos indiretos de fabricação, tomando como base o rateio. Tá certo? Qual o custo unitário total de cada produto? E aqui eu venho pedindo para fazer um mapa da apuração de custos. Mapa de apuração de custos, eu quero que vocês entendam que é o mapa da resolução do rateio, tanto na questão 1, tanto quanto na questão 2. Tá certo? Então, essa é a primeira parte da nossa aula hoje. Segunda parte. Deixa eu vir para cá. Aqui. Todo mundo está vendo aí? Fala comigo. Todo mundo vendo bonitinho aí ou vocês não escreveram nada aqui? Tá, vamos lá. Isso aqui eu quero mostrar para vocês agora de forma mais prática ainda o que é a margem de contribuição. Então, a gente viu isso com umas fórmulas grandes. Agora eu venho mostrar para vocês uma fórmula mais curta para vocês entenderem como que é o funcionamento dentro da produção desses produtos e qual a contribuição ou qual é a margem de contribuição desses produtos na formação de preço. Ok? Olha só. No custeio variável, todos os custos e despesas variáveis são deduzidos da receita de venda. Embora as despesas variáveis não façam, parte do custo do produto, resultando na margem da contribuição. Aí eu vim mostrando para vocês. O que significa isso? Significa que a margem de contribuição representa o valor que cobrirá os custos e despesas fixos ou fixas da empresa e proporcionará o lucro. O que eu quero dizer com isso? Que para a venda, não, primeiramente, para a produção e depois para a venda de qualquer tipo de produto, a gente tem que ter uma margem que cobre os custos que estão ligados na produção daquele determinado produto. Tá certo? Vamos lá, bonitinho. Então, a gente vem assim, ó, fórmulas. Margem de contribuição total, RV menos CV, onde MC, margem de contribuição, RV, vendas totais por receita de vendas, e CV, custo variável total. E eu falo para vocês que a margem de contribuição unitária é margem de contribuição unitária é o preço de venda unitário menos o custo variável unitário. Está aqui, ó. Margem de contribuição unitária, preço de venda unitário, custo variável unitário. Tá ok? Vamos lá, bonitinho. Olha só. A empresa industrial apresentou os seguintes elementos de resultado relativos a um período de produção e vendas. Vendas totais, 920.000. Custos fixos totais, 145.000. Custos variáveis totais, 345.000. Despesas fixas totais, 100.000. Despesas variáveis totais, 78.000.
determinem a margem de contribuição. Esse eu fiz. Olha só. Margem de contribuição. Receita de vendas menos custo variável mais despesas variáveis. Então, a margem de contribuição, 920 mil menos 345 mil mais 78 mil. Quanto que deu esse resultado aqui? Fala comigo. 920 mil menos 345 mil mais 78 mil. Então, aqui deu 653 mil. Então, para vender esse produto, a margem de contribuição dele tem que ser pelo menos maior ou igual a 653 mil para essa empresa não ter prejuízo. Isso que a gente chama de margem de contribuição na prática. Tá certo? Deixa eu ver. Isso, 490. Essa calculadora minha aqui não está boa hoje, não. O fator é 497. Sim. Obrigado. Essa calculadora aqui, não sei o que vai acontecer. Vamos lá. Outro conceito de fundamental importância é o de margem de contribuição unitária, que é MCU, o que representa o quanto a produção e a venda de uma unidade de produto resultam em recursos monetários para a empresa, para que essa possa amortizar seus custos fixos e obter lucro. Onde margem de contribuição unitária é o preço de venda unitária menos o custo de venda unitário. Então, o custo de venda unitária é o custo variável dividido pela quantidade ou pela quantidade produzida. Tá ok? Olha só. Na produção de 100 mil unidades de um produto X, são incorridos custos variáveis de 1.500.000, sendo os custos fixos de 900 mil e o preço unitário de venda de 25 mil. Indique o ponto de equilíbrio. Traduzindo, aonde que isso aqui vai nos dar um ponto de equilíbrio no cruzamento de receita e de venda, para que acima a gente tenha lucro e que abaixo a gente não tenha prejuízo, ou seja, não faça a produção desse produto, e no pontinho daquele gráfico, que é um X, a gente tem a divisão do que se deve e do que não deve ser produzido. Então, como é que ficou? Margem de contribuição unitária. Preço de venda unitária menos custo de venda unitária. 1.500.000 dividido por 100 mil unidades, 15 por unidade. Margem de contribuição, 25 menos 15, nós temos uma margem de contribuição de R$10. Como é que funciona isso agora? Agora que vem a parte melhor. Aqui, peraí, gente, só um minutinho. Vou ter a segunda parte para vocês trabalharem agora. Olha aqui. Então, nós temos duas atividadezinhas para hoje e hoje.
Olha só. A indústria de Divinópolis Limitada produz apenas um produto no mês de agosto. Produziu 300 unidades deste produto, tendo logrado vender 200 unidades ao preço de 40. Os custos e as despesas para produzir e vender os produtos foram os seguintes: 10 por unidade de custo variável, 12 por unidade de custos fixos. Isso aqui é prática, tá, gente? Prática de mercado. Com base nos dados fornecidos e considerando que não havia saldo inicial, determine o custo total, que a gente lembrou lá que custo total são os custos diretos mais os custos indiretos, dos produtos produzidos e vendidos, o estoque final de produto e o lucro líquido do período, utilizando custeio por absorção. Então, vocês vão lembrar aqui do custeio por absorção, porque nós temos material para fazer isso. Dados, custo total da produção, já dei a forma. Quantidade produzida vezes custo total unitário. Demonstrar as vantagens e desvantagens do método de custeio por absorção, para a gente fechar esses dois custeios, custeio variável e custeio por absorção. Depois, a fábrica de camisetas, Só Sucesso LTDA, produz e vende mensalmente 3.500 camisas ao preço de 5 cada. As despesas variáveis representam 20% do preço de venda dos custos variáveis, que são de 1,20 por unidade. A fábrica tem capacidade para produzir 5.000 camisetas por mês, sem alteração no custo fixo atual, que é de 6.000. Uma pesquisa de mercado revelou que, ao preço de 4 unidades, haveria demanda no mercado para 6.000 unidades por mês. Então, vocês vão perceber que aqui é um caso prático mesmo, que a gente pode usar outro nome aqui. Aqui eu usei camisa, mas vocês podem, né, na cabeça de vocês, usar qualquer outro tipo de produto para a gente estar fazendo isso aqui. Só para vocês entenderem como é que funciona isso na prática. Caso a empresa adote a redução de preço para aproveitar o aumento da demanda, ou seja, aumentar o aumento da procura, e mantendo a estrutura atual de custos fixos e a capacidade produtiva, qual será o resultado final da empresa? Então, nós temos 3 atividades para a próxima aula. Lembrando a outra aqui, ó. Vocês não podem esquecer dessa aqui. Vou até voltar aqui para vocês não esquecerem. Aqui, ó. Tem que aprontar para mim, bonitinho aí, as 3 DREs, usando PEPs, UEPs e custo médio ou média ponderada, ressaltando o valor do cálculo do CMV. Vocês vão ver que os cálculos estão aqui, mas eu preciso desses arquivos para a gente fazer um debate na próxima aula. Tá certo? Vou interromper. Dúvidas? Fala para mim se tem alguma. Ô, Paulo, só confirmando, esse da DRE aí é daqueles que você mostrou, né, no exemplo. Você vai pegar lá e vai fazer, pode ser até no Excel mesmo, ou no Word, onde vocês quiserem. Vocês vão escrever lá, DRE, PEPs, UEPS e média ponderada, e vão me mostrar a diferença dos 3 lá. Porque vocês vão ver que o custo, né, da mercadoria vendida ou CMV é diferente. Sim. Certinho? Então, por hoje é só. Amanhã vocês têm prova, né? Todos os 2 cursos. Boa avaliação para vocês, bons estudos. E amanhã eu estou junto com vocês aí, se Deus quiser. Obrigada, Paulo. Fique com Deus, boa noite. Muito obrigado. Com Deus também.